Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Sempre sabem também que a gente recebe um convidado ou convidada que nos ajuda a desenvolver o tema aqui proposto. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aliás, não só para Guarujá e Distrito de Vicente Carvalho, mas como também para a humanidade inteira, é sobre autismo. Para conversar sobre isso com a gente, está aqui a presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá, a Silene Cavalcante Silva Duó. Em primeiro lugar, te agradeço muitíssimo. Sei que não é fácil tirar lá da APAAGE, dos seus outros afazeres profissionais, mas te agradeço muito pela presença. Deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador antes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você e todos os que assistem ao seu programa, de estar falando desse assunto assim que nós julgamos muito importante, de levar ao público um pouquinho mais sobre esse assunto da questão autismo. Certo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Certo. Ô, Silene, dia 2 de abril, agora, essa semana, né, logicamente, aí na segunda-feira, né? Segunda-feira se celebra, né, vamos dizer assim, não sei se é a expressão correta, o Dia Mundial do Autismo, é isso? É um dia marcado aí pelo planeta inteiro. É comemorado um Dia Mundial do Autismo, ou seja, foi instituído em dezembro de 2007 pela ONU. Como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Certo. É muito importante esta data e, assim, ficamos muito contentes porque, na verdade, a gente já vinha com a questão, trabalhando nesta luta aí do autismo já desde 2000, fundação da entidade. Certo. E nós ficamos muito contentes quando houve esta data, esta instituição. Eu, de minha parte, fiquei muito, porque... Uma das nossas metas da APAAGE é levar ao público um pouquinho da conscientização sobre o que é o autismo, sobre a pessoa do autismo, porque por mais que se fale, sempre é desconhecido do público. Eu tenho uma filha autista e a gente entende que é muito importante a sociedade saber um pouquinho sobre a pessoa autista. Então, neste advento, ficamos muito felizes porque se faz necessário. Se faz necessário porque a demanda é muita, né? Claro. A ONU que instituiu o dia 2 de abril mundialmente. Sim. O dia 2 de abril, especificamente, marca alguma data significativa assim, para o autismo, especificamente? Foi uma data, no caso de luta do autismo, no sentido de falas. Assim, se houve algum episódio, né, nesse caso, eu desconheço. Até... Gostei da pergunta. O próximo programa a gente... Eu vou procurar saber, no sentido assim que você fala se houve algum episódio com autista, assim, sempre tem alguma coisa de pano de fundo. Não, nesse sentido não, eu acho que foi mesmo da luta, mais precisamente de Catar, de uma família que lutou muito para que houvesse, nesse sentido, eu sei, uma família que lutou muito para que houvesse realmente esta instituição. Entendi. E eles ficaram muito felizes nesse dia. Agora, algum episódio marcante eu desconheço. Fica para a próxima entrevista, já estão marcados então a próxima. Silene, então vamos começar assim, pelo básico, né? Você falou, um dos objetivos seus como mãe, né, de uma criança autista, difundir um pouco mais sobre o assunto. O que é autismo? O autismo, ele, mais precisamente a terminologia TEA, né? Conhecido, todos autistas, conhecido como TEA, seria transtorno do espectro do autismo. Então, como a própria terminologia já diz, é um transtorno neurobiológico. E é uma condição da pessoa, não é uma doença. Uma doença vai ter um tratamento, uma cirurgia, enfim. Não sou médica, né? Estou explicando, eu sou mãe de autista, na minha profissão eu sou professora, sou presidente, então a gente lida com autismo, assim, não quero me colocar aqui como um especialista de maneira nenhuma. Eu digo lá na associação que cada autista que entra para nós é um desafio, né? E mesmo, um desafio mesmo, porque cada autista é uma história. Como a própria terminologia já diz, transtorno do espectro do autismo. O espectro por quê? Porque é um leque, é abrangente, vários tipos de autismo. Então, é um desafio.
De repente, uma abordagem que você faz com o autista, nem sempre esta abordagem ela vai funcionar exatamente com outro autista. Então, um profissional, ele precisa estudar. O que eu vou fazer com esse autista necessariamente não funciona com esse autista. Pode ser que sim, geralmente não, né? E, então, a doença, você subentende que você faz um tratamento e que cura, né? O autismo é uma condição, você nasce autista. Então, não tem cura. Lógico que há um investimento de alguns países, Estados Unidos, por exemplo, no governo de Barack Obama, houve aí um investimento. Entendi. Inclusive, o próprio presidente, no episódio, inclusive, do dia 2 do autismo, ele mesmo foi às redes e falou do investimento em pesquisa para se descobrir o porquê, porque não se sabe o porquê que uma pessoa é autista. Até hoje não sei se não se sabe. Tem É um transtorno neurobiológico, existem apontamentos de que é genético, mas qual é o fator biológico que determina o autismo? Entendi. Não se sabe. Então, no Brasil, nós temos estudos, inclusive, alguns autistas nossos, faz parte de algumas pesquisas da USP, e, enfim. Iniciamos também alguma pesquisa com o Dr. Salomão, uma parceria com a Universidade Mackenzie. Então, existem, assim, muitos estudos, mas esse é o caminho. Mas nada, assim, ainda definido por que uma pessoa autista não se sabe. Então, assim, não existe cura. O que se existe é, dependendo do atendimento que esta pessoa tenha, e quanto mais cedo, melhor, um desenvolvimento né, da pessoa autista. Isso sim. Inclusive, lá na associação, nós temos trabalho de estimulação precoce com os pequenininhos. É algo que nós gostaríamos muito de um investimento de desenvolver, porque quanto mais cedo, melhor. E quanto mais você começar com esta criança, já os primeiros sinais, independente de você ter aí um diagnóstico, mas ele apresentando sinais, é bom trabalhar, porque você evita, né, aí um transtorno melhor, você trabalha e essa criança nós temos visto muito desenvolvimento por parte dessas crianças pequenas. Tanto é que às vezes as mães, olha, estamos felizes, contentes, desenvolveu e às vezes não precisa nem mais de continuar esses tratamentos. Você falou uma doença que não tem uma cura, né, assim, específica, né? O trabalho de uma entidade como a APAAGE consiste em algumas terapias, algumas medidas terapêuticas, é isso mesmo? Sim, nós temos o autista, ele precisa de um atendimento multidisciplinar para que ele tenha esse desenvolvimento. Assim, a observação que eu faço, aí já falo como, né, Silene, pessoa, assim, nós temos visto que muitas deficiências, ela tem um determinado tipo de tratamento, e eu vejo que o autista, às vezes quando esse autista não tem uma comorbidade, porque nós temos autista, às vezes com uma deficiência física, nós temos autista com às vezes uma deficiência auditiva, uma deficiência visual. Parte dos autistas, digamos, um grande percentual de autismo com deficiência intelectual. Mas quando você pega um autista assim, que ele não tem uma deficiência física ou uma outra deficiência, uma coisa visível, visível, você olha para o autista e você fala assim, não tem nada. E às vezes até você aponta que não teve, dependendo do caso, mal educado, principalmente se for um autista leve. Entendi. E você atribui geralmente sua mãe. Nós temos muitas ocorrências assim, isso é muito triste. Entendi. Ou então, às vezes até profissionais mesmo que falam, imagine, isso vai sanar, não tem nada, né? Tá vendo como é quietinho? Enfim. Não causa impacto, vamos dizer assim. Mas isso é por um desconhecimento mesmo. Mas quando você vai ver isso com propriedade, o autista precisa realmente de um tratamento e é caro esse tratamento, né? É uma síndrome muito complexa, porque seja um autista que ele aparentemente é quietinho, mas está embutido ali muita coisa, ou seja um autista que ele é aquele
inquieto, esse autista ele vai, porque o autista leve, ou o autista moderado, ou o autista grave, o autismo, ele é autista porque existem alguns sintomas comuns entre eles. E que sintomas são esses? Uma dificuldade na interação social. Por isso a expressão autismo, né? Exatamente. Uma dificuldade na comunicação social e uma dificuldade de comportamento. Entendi. Então, apresentando esses sintomas, aí o diagnóstico de autismo. A comunicação social, às vezes verbal ou não verbal, não significa que todos os autistas não falam. Tem autista que fala, tem autista que não vai falar. E às vezes o que fala, limitações nesta linguagem, ou uma fala restrita, né? Uma dificuldade de interpretação. A maioria dos autistas, o que está por trás das linhas, não entende. Um exemplo muito prático que está nos livros é, se você fala assim, vai chover canivete, literalmente ele vai entender que... Vai chover canivete. Entendeu? E assim vai, ele entende o que é concreto. Claro. Então, por isso que a gente fala que o autista ele é inocente. Quando a gente fala inocente, seria esta leitura, esta interpretação que o autista ele tem essa dificuldade de fazer. A interação social, a questão do olho no olho, né? A empatia, o se colocar no lugar do outro. Se você fala, filho, eu estou com dor de cabeça, vamos, né, baixar o tom, enfim. Né, para ele, isso é indiferente. Entendi. Se colocar no lugar do outro, sentir. Então, o autista ele não faz esta leitura. O comportamento dele vai ser de acordo com aquilo que ele pensa ou o que ele sente. Entendi. Né? Ele não tem essas regras que nós temos do bom comportamento, né? Ele está no mundo dele, né? Exatamente, né? Por isso, autismo, no grego, né, vem de alto, né? Assim. Então, o autista ele vai precisar, para que dê conta de tudo isso, psicólogo. Ele vai precisar de fono. Ele tem um prejuízo motor muito grande, porque é neuro, né? Ele vai precisar aí de TO. E muitas vezes do físio. Então, veja, é um tratamento caro. É complexo, né? A PAAGE nasceu de uma concepção, é o tipo da entidade que dá para se dizer que nasceu de baixo para cima. Um grupo de mães que se juntou para formar a PAAGE. Se me permite, eu vou contar um pouquinho dessa história. Te obrigo a contar. Essa história, as mães todas já conhecem lá, porque cada reunião que entra, eu conto a história, porque elas têm que saber. Quando a minha filha tinha 4 anos, ela teve o diagnóstico de autista. Nós não sabíamos o que era, e foi uma batalha aí, o que fazer, né? Porque hoje a gente pode falar que a gente entende um pouquinho, mas na época... E aqui no Guarujá, naquele momento, não se tinha um lugar de atendimento a pessoa autista. Hoje a gente já tem uma psicóloga que atende, uma fono ali, tem a PAAGE, tem outros lugares também. Nós temos... Onde era antes o atendimento? Tinha alguma entidade? Não, naquele momento não. Não, nem uma outra entidade que fizesse um atendimento? Assim, não tinha. Se tiver alguma coisa, eu desconheço, mas de conhecimento nosso não tinha. E tinha a PAI na época que eu fui procurar a PAI, mas a PAI ela era recém-fundada, então a diretoria naquela época, a pessoa que me atendeu, se não me engano, foi Dona Vania, pessoa excelente. E falou, Silene, nós estamos atendendo no momento só adolescentes. E criança nós não estamos pegando ainda. E assim, não tínhamos o que fazer. Escolinhas, era uma época que não se falava ainda, no momento aqui, inclusão. Nós tínhamos, não tinha inclusão ainda como se tem hoje, né? E eu sou professora, né, da rede municipal, não tinha ainda. Claro. Na época não tinha. Então, ela tem 24 anos hoje, então pensa em 20 anos atrás, né? Nós tínhamos a Escola de Educação Especial, que é o Franklin, hoje é uma escola regular de ensino. E eu fui com ela para Santos, para a PAI de Santos, que também tinha que morar em Santos. Fui com ela na PAIA, que é a Associação de Autistas em Santos, que também tinha que morar em Santos. Enfim, as portas se fecharam. Foi sofrível, e principalmente que, em todos os sentidos.
A mim, como mãe, que era um assunto novo e foi difícil. Como lidar com aquela situação. E a minha filha, como eu disse para você, não é leve. Estava todo mundo descabelado, né, naquele momento. Eu precisando também de um atendimento para mim. Claro. E aonde colocar? Nisso, eu procurei o Franklin. E ela entrou no Franklin já com 6 anos. Você veja que o tempo passou. Né? Foi o único lugar que aceitou com escola. Né? Porque eu não tenho nem o que reclamar do Franklin de não ter dado esse atendimento multidisciplinar que os autistas necessitam, porque o Franklin era uma escola. Né? Que o Franklin tem que atender pedagogicamente falando. Certo. E nisso eu conheci as mães de autista, todos passando pela mesma situação, precisando de um atendimento multidisciplinar aos seus filhos. E todas descabeladas. Exatamente. O Frank, ele fazia assim, o máximo que se podia para essas mães, para essas crianças, e os nossos filhos estavam lá. E em um determinado momento, Nara, que é a mãe de um dos autistas, fez uma reunião em sua casa, e havia também uma preocupação, porque como escola a criança não fica. Né? Fica até um determinado momento, né? E então, quando essa criança também está em crise, ela não frequenta, tem os seus desligamentos, na época que eu estou falando. Correto. E havia, assim, uma preocupação em várias instâncias. E eu falei assim, gente, eu me lembro que a Nara virou para mim, nisso a minha filha estava entrando, e eu estava calada na reunião. E ela falou, você não vai dizer nada? Não pense você, porque sua filha é pequena, não vai crescer e você não vai enfrentar os problemas. E assim, eu não achei ruim aquelas palavras. Eu me lembro que eu virei e falei assim, o único lugar que eu entendo em que os nossos filhos sairão, a não ser que a gente queira, é uma associação. Saiu. Saiu do nada. Então todo mundo ficou assim. E aí a coisa foi crescendo, aquela ideia. E uma assistente social, na época do Franklin também, nos ajudou, a Márcia Estela, falou, olha, a Silene tem razão, ela ajudou também a fomentar e ajudou com toda a parte técnica, né, de conhecimento que ela tinha. E nisso só sei que 1 mês ou quase 2 meses depois, eu não me recordo, nós fundamos. Então eu dei ideia, juntamente com estas mães, nós fundamos a página. Não tinha lugar. Não tinha nada. Um dia se reunia na casa de uma, de outra. E assim, como que foram esses primeiros atendimentos? Então a gente conseguia... conheço uma fono, uma psicóloga que falou que no consultório dela cedia um atendimento. Então a gente fazia uma cartinha, mandava para a fono que tudo bem. Aí como que era a escolha? Eram pouquinhas mães naquele primeiro momento. Então a gente juntava e a uma falava assim, deixa o meu filho que não fala, deixa o meu tatão. A gente olhava um para o outro, gente, quem é o pior? Aí a gente, entre nós, avaliávamos quem era o pior e a gente mandava. Entendi. Aquele que a gente achava de nós ali, qual era o filho que estava em pior condições. Entendi. E assim a gente foi até que alugamos um primeiro quarto uma sala bem menor, eu acho que é metade disso daqui, né? Na Oswaldo Cruz, que aí depois a gente foi para uma sala em Vicente de Carvalho, que alguns professores da escola que eu dava aula do Napoleão me ajudaram a pagar. Aí depois, fomos aumentando até a gente estar no lugar que estamos hoje. E aí nós nos tornamos de utilidade pública municipal, estadual, federal, e assim a nossa história. Eu ia entrar justamente nesse assunto, eu queria que você desse assim um elencasse aí todas as atividades que a APAG já consegue praticar ali na Rua Santo Amaro, e inclusive, suponho eu, as dificuldades que a APAG tem. Eu só ia te pedir para a gente fazer isso depois do intervalo, rapidinho. Ok. Antes do intervalo, só vou pedir para o Fábio colocar na tela a edição dessa semana do Jornal Assunto Cidade, que, como vocês sabem, toda sexta-feira circula nas redes sociais e aos sábados em edição impressa distribuída em semáforos, comércio e bancas de jornal. Na semana, aí, o destaque político da semana é o lançamento desta candidatura a deputado estadual do ex-vereador e terceiro colocado da eleição municipal, o ex-vereador Gilberto Benzi, aí, um assunto que vai provocar ainda nos próximos meses bastante polêmica aí, esse quadro eleitoral de Guarujá, esse noticiário político aí, você pode ficar tranquilo, observe aí toda semana www.ojornaldeguarujá.com.br, você fica por dentro de tudo. A gente volta já com a Assunto Cidade, fica com a gente.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje o nosso assunto é autismo. Estamos entrevistando a presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá, Silene Cavalcante Santos Silva, desculpa, o Santos na cabeça, o time perdeu, o time na cabeça. A Silene no primeiro bloco falou bastante aí sobre esse espectro do autismo, né? Qual foi a expressão que você usou? Transtorno do espectro do autismo. Transtorno do espectro do autismo e todas as nuances aí que envolvem essa doença, né? Que não pode, infelizmente, ainda não é uma doença, como a Silene mesmo explicou, não é uma doença para usar um medicamento e ser curado. A cura maior é criar um ambiente favorável aí para a convivência social do autista no meio social. E a gente deixou no ar a pergunta sobre a APAAGE em si. A estrutura, a Silene contou aqui antes do finalzinho do primeiro bloco, como foi a saga das mães, das próprias mães, é o tipo da entidade que dá para dizer que nasceu de baixo para cima, foram mães que se conheceram ali na escola Franklin Roosevelt, aqui no Jardim Boa Esperança, em Guarujá, que acabaram por fundar a associação, que foi, e hoje tem lá uma casa na Rua Santo Amaro, onde é possível prestar algum atendimento. Queria que você falasse tanto do que dá para fazer com a condição financeira que a entidade tem, e quais as dificuldades e como que a população pode ajudar a APAAGE a sobreviver. Boa pergunta. Tudo que você queria, né, Silene? A luta, ela não estou aqui querendo fazer nenhum drama, mas é uma verdade. A nossa luta, eu estou falando tudo isso, parece assim de que é uma coisa simples, mas não é. Nós, da diretoria, nós temos trabalhado muito. E assim, a diretoria, por ser uma entidade sem fins lucrativos, nós não recebemos. Então, assim, nós temos que ter o nosso trabalho fora, que nem mesmo dou aula, é uma correria. Tem uma filha autista, a gente tem que estar lá, a diretoria toda é assim. Então, é um corre-corre, né? Para fazer eventos, para correr atrás e tantos problemas também, que a gente não vai florear, que acontece como todo ambiente, e você tem que dar conta, né? Então, a associação, nós temos a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 2, ela foi possível este ano com uma ampliação através do chamamento público pela Secretaria de Educação, e nós somos muito gratos por isso. E essa unidade 2, ela é as oficinas, um atendimento oferecido para adolescentes, jovens e adultos, que fica na Rua Jordano de Paiva, número 99. E lá na Rua Santo Amaro, nós temos os atendimentos que a gente fala de ambulatoriais, que são os clínicos, e também parte da educação, que nós temos um atendimento pela Secretaria de Saúde. Então, nós temos um atendimento psicológico, nós temos fono também, nós temos a fisioterapia, nós temos TO, esse pelo atendimento da saúde. Então, assim, o atendimento que nós temos, que são pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Saúde, que são através desses chamamentos públicos, ele
É um projeto que ele foca diretamente no pagamento do profissional e aluguel. E sendo que ainda aluguel há uma pequena complementação de nossa parte. E todas as demais coisas nós temos que correr atrás. Então, é o que eu falo para os pais e para as pessoas que a gente busca realmente que nos ajude. Para que a entidade esteja de pé, tem toda essa parte de manutenção. É água, é luz, é telefone, é internet, que nem hoje mesmo a bomba lá da outra casa quebrou, não está subindo a água. Isso você não pode colocar no projeto. Entendi. Né? A fiação, porque as casas, elas chegam um tempo, você tem que trocar. Claro. Aí o eletricista foi lá, a gente, ai meu Deus, dá um tempo. Então são coisas normais como toda casa, claro. Né? Aí o certificado vence, aí você tem que fazer toda essa parte de bombeiro, claro. A parte também de limpeza de caixa d'água, limpeza disso, limpeza, aí vai, porque você tem que ter todos os certificados. Então assim, normal. É manutenção, e você não vence isso, e fora algumas coisas que acontecem no dia a dia. Né? Que a história é isso, a história é aquilo, você tem que correr, e parece que você nunca vence, né? Isso é uma demanda que é normal. Tem outras coisas que a gente nunca consegue, como, por exemplo, nós temos a cobertura da unidade 1 e cobertura da unidade 2, que são espaço para que as crianças façam a parte da educação física. Se chove, não pode fazer, se faz muito sol, também não. Então, isso, eles ficam restritos a um pequeno ambiente fechado, que às vezes não dá para explorar todo o potencial que o professor poderia dar para essas crianças. Então, algo que nós gostaríamos muito de fazer, mas para nós é muito caro e a gente até agora não conseguiu fazer. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Então, isso assim, seria possível somente com parceria de pessoas que nos ajudassem a fazer isso, entre tantas outras coisas. Então, já consegue atender quantas pessoas? Então, no momento nós estamos atendendo 375 autistas, entre as duas secretarias. Bastante, né? Bastante. Todos de Guarujá? Todos de Guarujá. Nós atendemos somente de Guarujá, até pelas verbas que a gente tem essa ajuda, né? E nós temos 69 meninas. Eu até quero falar sobre isso, se ainda tem tempo. Não, tempinho, um pouquinho tem. E nós temos... Ou então vai ficar para a próxima. Tá? Mas fala. 306, acho que é isso, 306 meninos. É uma curiosidade que a incidência de autismo é mais no menino, né? E tanto é que no dia 2 de abril, a cor que eles escolheram na ONU, para, por exemplo, no primeiro ano, em comemoração nos Estados Unidos, ou seja, todos os lugares públicos escolheu, que nem o Cristo Redentor aqui no Brasil, ficou em azul, palácio, tudo, porque a incidência é no sexo masculino. De fato mesmo, você chamou a atenção uma coisa curiosa, é difícil ver, muito mais comum ver um garoto autista, né? E a gente vê isso na associação. Nós, o que predomina lá são os meninos, 69 meninas, e nós temos 306 meninos autistas. E eu fui, né, agraciada, uma menina. É raro ter uma menina e eu tenho uma menina. O telefone está fácil aí, o programa inteiro, o Fábio fez a gentileza de colocar praticamente fixo, o telefone 33554717. A PAAGE é uma entidade, como a gente falou aqui o tempo todo, que nasceu de baixo para cima, não foi imposta, é uma entidade criada pelas mães que sentiram, como a Silene sentiu, a necessidade de uma entidade que pudesse congregar aí os interesses, né, as necessidades de todas as mães e pais, e está aí pronta aí para receber sua ajuda, que será de bem grado. E infelizmente você falou que a gente não ia conseguir gravar meia hora, ficou falando, eu falei brincando no começo, mas tá convidada já para a gente continuar esse papo, porque é para lá de interessante, independente da data, dia 2 de abril, agora o Dia Mundial da Consciência sobre o Autismo. O programa está acabando, mas deixa um tempo para você, pelo menos, se despedir, dar uma última mensagem. Eu agradeço, muito importante, e a você que está nos assistindo, nós pedimos a sua colaboração na medida daquilo que você pode. Os autistas precisam muito da sua ajuda, seja ela de que forma for, e eu convido você para estar nos visitando, seja qual for o horário, chega ali, conversa com a nossa recepcionista, ela estará, se você precisar falar com um profissional, lógico, terá que ser com hora marcada, porque ele vai estar em atendimento, mas falar do autismo
mostrar a casa, falar o que a gente faz, a nossa recepcionista, a nossa secretária estará lá, ou qualquer um de nós, diretores, estando presente, nós poderemos fazer isso, mas vai nos conhecer, vai ver assim o que nós necessitamos, esperamos você. Nosso muito obrigada. Silene, só posso te parabenizar você e todas as mães da FAAGE, parabéns pelo trabalho realizado e obrigado mesmo pela entrevista, tá bom? Obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.